As peças se movimentam no tabuleiro do bilionário grego Marinakis. O Vasco vai com a força máxima na próxima terça-feira diante do Lanús. E amanhã contra o Ceará. E no sábado, diante do Flamengo. Time alternativo? Já já vamos falar sobre esse tema. Léo Jardim não aceitou a primeira proposta do Vasco para permanecer no clube. Ryan, tô aqui para descobrir junto às pessoas ligadas ao Arsenal se há de fato interesse no clube inglês na contratação do jovem atacante. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Já venho destacando aqui, desde o início do ano, quando o Vasco ofereceu proposta para a permanência do Léo Jardim no clube. Num primeiro momento, o Léo Jardim não aceitou. O empresário já produziu uma contraproposta, é o mesmo procurador do zagueiro do João Vitor e do técnico Fábio Carilli. Nesse momento, há um distanciamento do Léo Jardim com o Vasco da Gama. Talvez o goleiro esteja no aguardo de uma proposta para se transferir para a Europa no meio do ano, a janela que vai se abrir. Em relação ao Ryan, eu estou aqui em Madrid. Nesta quarta-feira, o Arsenal irá encarar o Real pela Liga dos Campeões. É bom lembrar que na Inglaterra o Arsenal venceu por 3-0. E os dirigentes do Arsenal estarão chegando aqui a partir de amanhã pela manhã. E aí, quem sabe, o Edu Gaspar, que se desligou oficialmente do Arsenal na semana passada, venha acompanhar o clube inglês. Ele tem uma ótima relação com o Arsenal, é um jogo importantíssimo e é possível que ele chegue por aqui como convidado para acompanhar a partida. E o Edu Gaspar é a pessoa importantíssima nesse xadrez que eu falei no início em relação ao Marinakis. Por quê? Foi o Edu Gaspar quem fez o contato com o Pedrinho mais de uma vez para aproximar o Marinakis do Pedrinho e pegar toda a documentação para que ele próprio, Marinakis, e para que os advogados do bilionário grego possam dar uma olhada no que o Vasco apresenta, né, em termos de dívidas, em termos de créditos, enfim, toda a documentação. Foi o Edu Gaspar, na época ainda funcionário do Arsenal. O Edu Gaspar ainda trabalhava exclusivamente para o Arsenal quando fez os primeiros contatos para o Pedrinho. E agora, não. Oficialmente, o Edu Gaspar se desligou do Arsenal. Essa mudança no xadrez, dando liberdade ao Edu Gaspar para conversar com clubes e até voltar a falar com o Vasco da Gama, pode, não vou nem dizer reabrir o caminho, porque o caminho não se fechou para o Marinakis no Vasco. Eu venho falando aqui há algum tempo. Se o Marinakis de fato fechar algo com São Paulo, e me parece que está bem encaminhado, isso aí não impede ele de ter alguma coisa com o Vasco. Porque o filho dele, eu venho falando isso já há muito tempo, o filho dele é o que mais deseja o Vasco da Gama. O filho é que foi impactado com a torcida do Vasco, porque o filho é quem mexe mais nas redes sociais. E o Marinakis, pai, foi quem falou do Vasco lá atrás. A pedido do Marinakis, pai, que o Edu ligou para o Pedrinho. Então não venha com essa história de que o Marinakis nunca quis o Vasco da Gama. Não é verdade. Existem documentos do Vasco em posse do Marinakis. Só que as conversas com São Paulo, elas foram anteriores ao Vasco. Até aí, nenhuma novidade. Surge o Vasco no meio do caminho. E aonde entra o filho, o desejo do filho de morar no Rio de Janeiro e de ter e de seguir uma vida própria. Porque o filho do Marinakis
é ligado ao pai em todos os negócios. No Olympiacos, no Rio Ave de Portugal e também do Nottingham Forest da Inglaterra. E o filho tem o desejo de ter um clube para que ele possa seguir, para que ele possa caminhar. E aí o Vasco passa a ser algo interessante e palpável. O pai pode sim ter um negócio com o São Paulo e o filho, num CNPJ completamente diferente, ter um negócio com o Vasco da Gama. Mas para que tudo isso possa acontecer, não há nenhuma dúvida, há que se ter um desfecho, um acordo na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. E esse é o ponto, muito moroso, muito demorado, difícil até de se imaginar que possa acontecer de maneira rápida uma negociação aí, um acordo, a não ser que chegue um bilionário, junta as partes, toma o que é teu, tchau, vai embora, agora é tudo comigo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Vamos lá. Vasco encara o Lanús na próxima terça-feira pela Copa Sul-Americana. E para que a gente possa falar sobre esse tema, de fato tem que começar com o jogo de lá. Por quê? Porque é a prioridade. O Vasco já mostrou claramente a prioridade na Copa Sul-Americana. Então o Vasco vai com a força máxima na terça-feira em São Januário. Para ir com a força máxima, para que o Vasco entre em campo com o que há de melhor, há que se poupar jogadores a partir de amanhã, diante do Ceará. E tem jogo no sábado contra o Flamengo. O que vai fazer o Fábio Carille? Se ele colocar a força máxima contra o Ceará, time alternativo diante do Flamengo. Se ele poupar contra o Ceará, o Vasco vai com time forte diante do Flamengo, força máxima diante do Lanús. É óbvio, para mim está muito claro, que a opção do time alternativo será amanhã diante do Ceará no Castelão. E aí ele entra com o time fortalecido contra o Flamengo e também diante do Lanús. O que não pode acontecer é o Vasco não entrar com um time competitivo amanhã diante do Ceará. Time alternativo, ok, mas não entregar antes da bola rolar, como foi contra o Corinthians. Fábio Carille disse na coletiva, pós-vitória contra o Sport, que o time só chegou inteiro porque ele poupou contra o Corinthians. A gente sabe e reconhece a importância de se poupar, mas colocar em campo um time que honre o Vasco. Mas o Vasco tem que entrar contra o Ceará com um mínimo de competitividade. Não dá para poupar 8 jogadores, não. Entra com um time forte para competir. E aí a força máxima sábado contra o Flamengo, na terça-feira diante do Lanús. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.